Boas pessoal, sou o Diogo e sejam bem-vindos ao Café da Tarde, um momento em que me encontro aqui com um convidado, que neste caso é o grande Gonçalo. Ficamos aqui na conversa um bocado, eu faço-lhe umas perguntas, ficamos a conhecê-lo um bocado mais e acima de tudo bebemos uma bebida. Gonçalo, acho que a minha vida já acabou, pá. Nós estávamos a falar há tanto tempo que acho que a minha vida já acabou. Mas eu tenho aqui água. Não sei se serve, mas pronto. Só bebo água. O que é que tu tinhas antes da água? Eu tinha uma caneca com café com duas cápsulas, ou seja, um cafezão. E já foi. Ok. Lamento, também já estava a ficar frio e eu tive que me adiantar, peço desculpa. Pronto, eu ia agora dizer que começávamos a dar um golo na bebida. Como tu já acabaste a beber. Eu tenho água. Então vá. Sim, pronto, enquanto eu vou dizendo o Café da Tarde, visto esse ser o primeiro episódio, eu tenho que dar aqui uma introdução que ninguém sabe o que é que vai acontecer. Primeiro de tudo, eu entrevisto o convidado, faço perguntas para ficarmos a conhecer mais. Depois há um momento surpresa, que o Gonçalo ainda não sabe nada disso, e é a parte mais bonita disto tudo. Tenho medo disso. E no final vamos revirar um bocado os papéis. Eu vou-te deixar a fazer uma pergunta qualquer que queiras e eu tenho que responder. Pronto para isto? Não sei, talvez. Então vá, começar com o golo? Sim. Epá, tens uma caneca muito gira. Gostas? Eu sou uma criança que bebe água de uma chávena de chá. De uma xícara. Como diz Eduardo. Já meio cheio de espuma. Sim. Tu não perguntaste, mas estou a beber um macchiato de caramelo. Assim está bem. E eu vou beber água. Eu me sinto mal. Então pronto, primeiro de tudo, Gonçalo, fala um bocado de ti, que é, para quem não conhece, ter uma ideia do teu passado, que gostas e do que vamos estar aqui a falar. Tu entendeste? Então, o meu nome é Gonçalo Santos, como o Diogo já disse, também conhecido como King Wiseman. O meu percurso aqui neste mundo de podcasts e videojogos e streams e já tem alguns anos, mas começou com podcasts em que simplesmente punham o microfone a gravar e tínhamos conversas entre dois amigos de 2 horas em que falávamos de artes marciais, em que falávamos de tudo aquilo que nos apetecesse falar, era um espaço livre para dizer aquilo que quiséssemos. Rapidamente me apercebi que era difícil manter esse processo, porque era difícil eu arranjar convidados para o fazer. Foi uma das coisas que eu percebi até bastante rápido, porque acabas por tu estar constantemente atrás de pessoal para gravar e o pessoal a dizer não sei, esta semana não dá, aquela semana não dá, e tu também, eu pelo menos não conheço assim tanta gente quanto isso e começa a ficar difícil. Ou seja, eu percebo que para o Rui Unas seja fácil fazer uma look beleza porque tem uma base de contactos gigante e é o Rui Unas. No meu caso, sendo alguém mais pequeno, era complicado fazer algo nesse estilo de conversa livre, e eu percebi-me disso rapidamente. Comecei logo a mudar o meu conteúdo. Criei um canal de videojogos no YouTube onde fazia reviews em vídeo. Foi nessa altura que nos conhecemos. Fazia reviews, fazia alguns streams, fazia muita coisa para aquele canal de YouTube. Ele acabou por crescer e depois chegou a um ponto em que eu tive uma ideia de criar a Portal Gamer. Na altura falei contigo, juntámos-nos e fundámos então a Portal Gamer, e a partir daí todo o meu tempo passou a ser dedicado à Portal Gamer e esse canal acabou por ficar para trás. E agora recentemente, já com a Portal Gamer instalada, já com outro tempo para me dedicar a outras coisas, comecei então a dedicar-me ao meu canal da Twitch. E tem sido uma aventura incrível. Tem sido, provavelmente, por muito que me custe dizer isto, e possa custar a mais outras é capaz de ter sido o melhor projeto até agora da minha vida, e é capaz de ser o projeto que mais me fascina, não só pela liberdade de conteúdo que eu tenho, pelo facto de não precisar de estar a chatear os outros para fazer
para fazer esse conteúdo, mas também por aquilo que tem sido o feedback das pessoas, por ver que diariamente aquelas pessoas aparecem, que estão lá, que contribuem, que subscrevem, que fazem donations, que estão comigo, acima de tudo, que é a parte mais importante, nem as donations, nem as subscrições, mas é estarem lá e gostarem, darem todo o apoio. E tem sido incrível. Entretanto, este mês, isto começou em dezembro, o meu canal da Twitch começou a sério em dezembro. Fizemos streams durante dezembro e janeiro, fizemos maioritariamente streams de videojogos. Chegámos a fevereiro e eu finalmente tive a capacidade técnica, porque mandei vir uma placa de som, etc, para conseguir fazer streams de música, e tenho dedicado este mês, foi maioritariamente aos streams de música, pá, e é incrível, tem sido incrível. Acho que aumentámos para aí. Lá está, nós em dezembro começámos com 90 seguidores, porque eu já tinha 90 seguidores de coisas que tinha andado a fazer por lá já há muito tempo e aqueles sobraram. Conseguimos chegar perto dos 150, penso eu, em dezembro, ou 100 e tal em dezembro. Marcámos os 200 seguidores há uma semana atrás e já vamos com 250, ou 2 semanas atrás já vamos com 250 agora. Ou seja, nota-se que a música tem dado um crescimento ao canal que eu não estava à espera, e que que me enche a alma de certo modo, porque uma coisa é que tu estás a jogar um jogo, não é? O que é que parte criativa é que tu podes fazer muita coisa ali, mas estás só a jogar um jogo, não é? É só alguém a jogar. Quando eu estou ali e estou a tocar, primeiro, para mim a música sempre foi a minha principal paixão, mais do que os videojogos. Embora a música tenha uma coisa interessante que desapareceu durante uma parte da minha vida, ou seja, houve uma parte em que eu deixei de tocar, muito por causa do trabalho que tinha na altura, e depois voltei a tocar, mas sempre esteve presente, desde os meus 13, 12 anos sempre esteve presente. E durante muitos anos era isto que eu queria fazer, ou seja, havia aquela noção de que quer ser músico, estás a perceber? Quer saber mais, mas depois lá está, depois mete-se a escola, mete-se todas aquelas dúvidas do será que é possível, não é? Porque lá está, se houve coisa que eu aprendi e os meus streams também funcionavam muito na base dos jogos Souls-like, é que, tipo Dark Souls, Bloodborne, etc, é que se tu te dedicares a alguma coisa tu vais conseguir. Ou seja, eu era tão mal naquilo e acabei por conseguir acabar os jogos, e acabei por me dedicar àquilo a sério e acabei por conseguir. E essa mentalidade depois acaba por passar um bocadinho para a tua vida. E quando essa mentalidade entrou na minha vida desta maneira, e principalmente na música, fez uma grande diferença, que foi, ok, se eu quiser eu toco, se eu quero ser bom eu vou ter que tocar X horas por dia, vou ter que me dedicar, mas vou conseguir ser muito melhor do que aquilo que quero. E este ano tenho-me dedicado, em 2021 tenho-me dedicado a sério a isso, e já noto várias e várias melhorias, e estou muito feliz por isso, e quero continuar com os streams de música, e quem sabe quando isto voltar a uma suposta normalidade, dar concertos, tentar arranjar uma banda, fazer algo dentro dessa área, porque lá está, ver o feedback das pessoas que gostam e que não estou a falar só de amigos meus, mas até tivemos um caso de uma pessoa, um inglês, que entrou no nosso stream e que teve connosco o stream todo. Ele, baixista, já toca baixo provavelmente há mais anos do que eu estou vivo, e ver que lá está, que essas pessoas apoiam e que te dão um ânimo grande, fazem-te acreditar que é possível, estás a perceber? E então isso tem sido incrível, e tem sido isto a nível de conteúdos, tem sido isto a minha vida no fundo, e vamos continuar com a Twitch, claro, por isso é isso. Sim. Pronto, muito obrigado por essa breve introdução de quem é. Meia hora não, foi quase 10 minutinhos. Eu senti que foi para meia hora. Então, vou começar por algo simples, hobbies. Só porque eu notei que tu não falaste num hobby, que eu sei que tu pelo menos tinhas muito gosto, que era MMA?
MMA, sim. Pois. Epá, eu sou aliás, não é só MMA, eu sou um fanático por desportos variados, principalmente esportes americanos. Sigo diariamente NBA, sigo diariamente NHL e sigo o mais próximo possível o MMA, não só a UFC, que é aquilo que toda a gente segue e que toda a gente gosta de ver, mas sigo as outras ligas que ninguém vê, sigo as Bellators, sigo as PFAs, PFL, sigo isso tudo, tá? Eu acabo por seguir essas ligas todas mais pequenas, que epá, gosto de ver o pessoal lá porrada. No fundo é isso. E durante muito tempo também foi ainda agora eu não perco um evento, seja ele qual for. Se houver um evento da Bellator, eu vou ver um evento da Bellator. Se houver um evento da UFC, todos os sábados existe um evento da UFC à partida e eu vou garantidamente ver esse evento, ou seja, e para além de ver esse evento, vou acompanhar todo o desenrolar da semana das lutas. Lá está, sou um bocado fanático por isso, gosto do desporto, tenho uma ligação especial a esse desporto e lá está, já o seguindo há tantos anos, não é? É aquilo que eu estou sempre a comentar com os meus amigos. Eu sinto que às vezes já estamos a ficar velhos porque começamos a ver para lá. Quando eu comecei a ver isto, tínhamos o Anderson Silva, tínhamos uma série de pessoal que entretanto já se retirou, e tu veres o downfall destes que eram os melhores de sempre, e tu de repente eles já estão velhos e estão a levar chaos toda a gente, e é isso, tem sido uma jornada incrível também a parte do MMA. Eu adoro falar sobre isso, daí também ter nascido aquele podcast, o primeiro podcast de todos, onde falávamos muito e em grande parte de MMA. Eu esqueci-me da hóstia também. Sim, eu ia falar nela um bocado depois, Então, portanto também não ficava esquecida. Já falamos aqui um bocadinho. Mas sim, hobbies, pá. Pronto, eu vejo a parte da música também um bocadinho como um hobby, não é? Claro, agora já não, até aqui foi sempre um hobby, mas agora se calhar já vejo como outra coisa em que dedico mais tempo para aquilo de ser só um hobby. Em vez de tocar 1 hora por dia, toco 4, 5, 6 horas por dia, e existe essa dedicação que faz com que já não seja só um hobby e já seja algo um bocadinho mais sério. Mas sim, pá, aquilo que eu gosto é isso, são desportos, videojogos e música. Acho que nada pode ser mais resumido em relação a mim do que estas 3 coisas: esportes, videojogos e música. Acho que é isso que eu sou. Então acho que vou começar pelos videojogos. Sim. E vamos voltar muito atrás. Como é que tu entraste no universo dos videojogos? Isso é aquela pergunta que toda a gente me faz e eu não sei responder. Porque é assim, imagina, eu tive o Game Boy Color, eu tive, não é? Todos nós acho que tivemos, foi uma fase importante da nossa vida. Eu na altura não ligava aos videojogos naquela cena de... Eles sempre estiveram lá, estás a perceber? Não há um ponto em que eu te diga que isto foi quando os videojogos entraram na minha vida. Eu lembro-me, por exemplo, de ouvir o primeiro álbum de Metallica que eu ouvi, que para mim mudou a minha vida. Que foi uma coisa em que eu ouvi, isto é uma música completamente diferente daquilo que eu já ouvi até aqui, estás a perceber? E fascinou-me. Lembro-me de jogar World of Warcraft pela primeira vez e pensar, isto é um jogo numa escala absolutamente fascinante, estás a perceber? Ou seja, eu tenho essas memórias do mind blow, mas não tenho uma primeira memória de videojogos. Eu a crescer em casa da minha avó, a minha irmã é 10 anos mais velha que eu, por isso o meu tio também sempre foi fã de videojogos, de board games, por isso eu sempre tive essa ligação aos jogos, não só aos videojogos, mas também aos board games, e sempre esteve lá. Eu não te consigo dizer o primeiro jogo que eu joguei, eu não faço ideia qual foi o primeiro jogo que eu joguei. Eu lembro-me de ver a minha irmã jogar Tomb Raiders, lembro-me de jogar PlayStation 2, lembro-me de jogar PlayStation 1, lembro-me de sempre terem estado estes jogos na minha vida, sempre foi uma coisa que esteve presente na minha vida, e é difícil para mim dizer aquilo que foi o meu primeiro contacto com os videojogos. Sei qual é que foi o primeiro jogo que me fascinou a outro nível, já o disse aqui, que foi o WoW, mas não te sei dizer quando é que começou esta paixão, quando é que foi o primeiro jogo que eu joguei, qual é que foi o primeiro jogo que eu joguei, não te consigo dizer isso, a minha memória não...
Se eu te perguntasse um momento que te tivesse marcado nos videojogos, ias-me falar do LoL. É isso? Sim, 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 sim. Ok. Sim, porque foi uma descoberta de que os videojogos podem ser muito mais do que do que um jogo normal, é tu veres um mundo, não é? Um mundo com contacto social, ou seja, embora já tivesse jogado San Andreas com o Open World, etc., a verdade é que quando tu chegas ao World of Warcraft tu tens outras pessoas naquele mundo, eles partilham o mundo contigo, tu tens a oportunidade de falar com elas, e isso é fascinante. Para mim foi levar a coisa para outro nível que eu nunca pensei sequer que fosse possível. Eu fiquei completamente fascinado e ainda hoje jogo World of Warcraft e é o meu jogo favorito. E não sei se vem dessa nostalgia, duvido muito, acho que vem mesmo da qualidade do jogo, mas sim, meu, acho que essa foi a primeira vez em que eu fiquei seriamente fascinado com o videojogo e percebi que um jogo poderia ser muito mais do que andar na rua a matar pessoas no GTA ou andar a fazer truques de wrestling no WWE. Acho que sim. Ok. Agora, falamos um bocado do lado positivo, vamos falar do negativo. Também há lado Qual negativo. é, assim, um jogo que tu digas que é dos teus menos favoritos? Epá, é difícil. É difícil, eu sei. É assim, há dois jogos. É difícil, mas eu já tenho a resposta. Não é. Ok. Eu não estou a dizer que estes jogos são maus. Sim, Aquilo sim. que eu estou a dizer é que muita gente, principalmente cá em Portugal, são dois jogos que, quando se fala de videojogos, muita gente tende a apontar como os jogos. Os jogos. Ai. É o CS e é o League of Legends. E são dois jogos que eu nunca joguei. Tipo, o CS jogava nas aulas de TIC na altura porque era o único jogo que o nosso PC claro. aguentava e era clássico, fazemos LANs, etc. E era fixe por isso. Mas nunca joguei a sério, joguei no dia da comunidade. O último sábado de cada mês tenho o dia da comunidade do nosso canal. Por acaso vai ser esta semana também. E joguei este dia da comunidade, joguei CSGO pela primeira vez, nunca tinha acontecido. E o League of Legends, fiz 5 jogos de League of Legends, foi muito. Por isso, não são os jogos que eu... Lá está, não te vou dizer que são os piores jogos que eu já joguei, porque acho que isso era outra discussão. Aí entraríamos no Deadly Premonition, provavelmente, 2. Mas é ver que são dois jogos para que toda a gente aponta quando se fala de videojogos e que para mim não me dizem absolutamente nada. Absolutamente nada. Sim, isso também tem a ver agora com... Agora começa a haver um maior mercado do eSport na Twitch e YouTube português e por aí adiante, e isso também deixa a sua marca. Mas sempre foram jogos gigantes, não é? Mesmo Sim, antes sim. desta vaga gigante do eSports e tudo isso, o League of Legends e o CS sempre foram jogos que em Portugal tinham uma comunidade não só bastante ardente, que adorava aquele jogo com a sua vida, como uma comunidade fiel e grande acima de tudo, não é? Que tinha muitos jogadores. Não sei se é assim por todo o mundo, acredito que seja, mas cá eu sempre senti que quando eu digo eu adoro jogar, e o pessoal dizia-me sempre então e jogas CS ou e jogas LOL, e eu, sério, então não há mais nada. Tipo, era sempre um bocado essa sensação, mas sim, lá está, são dois jogos bons e ainda por cima são dois jogos gratuitos, o que é que se pode pedir mais do que isso? Sim, pois, quando é gratuito não nos podemos queixar. Diz o ditado. Assim, mas sim, mas eu também partilho um bocado dessa, vou-lhe chamar a dor, porque eu também tive umas experiências com LOL no passado. E pronto, vamos ficar por aí. Agora vou passar, vamos chamar a isto uma curiosidade. Sentes que houve algum projeto em que andaste envolvido que tenha tido a tua mão na sua criação, mas que as pessoas não saibam sobre isso? Por exemplo, uma música em que tu estiveste envolvido, só que não tinha lá o teu nome, então ninguém faz ideia. A questão é isso eu tenho algumas coisas minhas que eu guardo com grande carinho. Tenho duas. Uma delas é uma demo gravada em casa da maneira mais porca possível.
que é um projeto chamado Mike Milligan and the Kitchen Brothers, que é o nome de personagens de Fargo, de uma série que eu gosto muito, e que está no SoundCloud, se quiserem ir ouvir. Pá, e é uma demo só. Aliás, eu usei isso no primeiro episódio da Host, acho eu. E é uma música que lá está. Quem ouvir aquilo não vai fazer ideia de que sou eu, não é? Ou tem outra coisa que é da Dunk Factory também, que é com o Kevin, e que por acaso aconteceu uma cena curiosa a semana passada, mas já lá vamos, em que basicamente aquilo que nós fazíamos era eu e o Kevin juntávamos-nos em minha casa, o meu primo ia também, e punhamos um telemóvel a gravar e tocávamos durante 1 hora, 2 horas, o tempo que fosse preciso. Isso está tudo no SoundCloud, todas essas sessões estão no SoundCloud, gravadas tipo na pior qualidade possível, com um telemóvel, né? Ou seja, horrível, mas temos uma música produzida e uma música feita como deve ser, produzida pelo Mystic Tony também, e esse também é um daqueles projetos em que se calhar se alguém for ouvir aquilo ninguém faz ideia que é parte minha também, não é? e que eu estou lá. De resto, pá, acho que não. De resto, acho que... Porque também lá está, eu na parte da música, aquilo que está gravado, aquilo que é o meu portfólio é algo ainda bastante curto, e eu tenho algumas coisas que estão feitas, mas que não estão lançadas, que nunca ninguém ouviu. Por isso, acho que não há assim mais nada, tirando esses 2 projetos ligados à música, acho que não há mais nada que seja meu e que as pessoas não sabem. Que é meu, essa indicação. Isso é bom. E continuamos a ver a influência que a música tem na tua vida. Sim, que sim, é sim. muito assim. Então, falando um bocado da música, que banda dirias que te marcou mais? Eu sei que é aquela pergunta mais difícil, mas pronto, o estilo de música, se preferires. Não, é uma boa pergunta. Vamos falar sobre isso. Ok. Então, sim. Tal como eu disse aqui antes, eu lembro-me perfeitamente da primeira vez que ouvi Metallica. E Metallica foi a minha porta de entrada para o meu estilo de música favorito, que é o metal. Na altura era o heavy metal, ou o metal clássico, das bandas como Metallica, Iron Maiden, Slayer, Slipknot e não sei o quê. Ou seja, a primeira vez que eu ouvi um álbum a sério de Metallica foi o Dead Magnetic, que foi dos álbuns mais recentes de Metallica. Deixa-me ver mais ou menos em que ano é que saiu, mas eu lembro-me já era adolescente, estamos a falar de 2008, ou seja, deveria estar na casa dos meus 13, 14 anos. E eu lembro-me perfeitamente de ouvir o álbum. Ele tinha acabado de sair na altura, foi com o meu cunhado. Ele comprou o álbum e nós ouvimos o álbum no carro, e eu estava fascinado, porque pela primeira vez estava a ouvir música que era pesada a sério. Ou seja, eu lembro-me de ser puto e de ouvir... houve um bocadinho algumas fases na minha vida, eu lembro-me perfeitamente de ter 5, 6 anos e de andar constantemente com o meu Discman. Ou seja, a música sempre esteve lá também. Andar constantemente com o meu Discman, tinha vários CDs, entre eles muitos sacados e aqueles CDs piratas que a malta fazia, mas tinha álbuns de Limp Bizkit na altura. E eu lembro-me de ter 5, 6 anos e de ouvir Limp Bizkit e de adorar aquilo e estar completamente fascinado por Limp Bizkit na altura. Sendo eu um puto minúsculo, já gostava desse tipo de música. E então, quando eu ouvi o Dead Magnetic pela primeira vez, foi mind-blowing, porque era quase como Limp Bizkit, mas 1 milhão de vezes melhor. E entretanto houve aí uma fase entre essa fase inicial do Limp Bizkit e esta entrada no heavy metal. Houve muito uma fase do hip hop, com o Sam the Kid, etc, que foi muito marcante também na minha vida, que é um dos meus rappers favoritos, um dos meus produtores favoritos. E houve essa fase do hip hop que ainda foi bastante grande, e depois a seguir Dead Magnetic, entrei no heavy metal e comecei a ouvir os clássicos, comecei a ouvir Iron Maiden, comecei a ouvir Metallica a fundo, a ouvir os álbuns todos, comecei
conheci imensas bandas, fui a imensos concertos, eu já vi Iron Maiden ao vivo, já vi Metallica 3 ou 4 vezes, ou seja, comecei a viver a fundo aquilo que era o heavy metal e a apaixonar-me ainda mais por este mundo. Depois houve uma altura em que conheci Tool, já devia ter para aí os meus 15 a 6 anos, talvez. Ok. Ouvi Tool pela primeira vez, não achei fascinante. Ouvi Tool pela segunda vez, também não achei grande coisa. E depois houve um dia em que eu ouvi uma música de Tool que se chama The Pot, e pá, aí a minha vida mudou. Aí sim foi tipo, eu apaixonei-me por aquilo a um modo em que tu consegues perceber que a música é muito mais complexa do que aquilo que tu imaginas inicialmente. Pá, é difícil explicar. Tudo parece que é construído para encaixar na perfeição naquilo que são os meus gostos musicais, com um dos melhores bateristas de todos os tempos, com o Danny Carey, com o Justin Chancellor, que é o baixista, que combina perfeitamente com o baterista e que fazem ali um mashup incrível. Tu tem uma capacidade de fazer álbuns que, ou seja, demoram 13 anos se for preciso a fazer um álbum, e a prova disto é que pá, uma coisa para ser bem feita demora tempo a fazer. É impossível tu seres um artista que lança músicas, que lança álbuns todos os anos e tu teres um álbum sempre muito bom ou manteres sempre um nível de qualidade alto. E tu consegue fazer isso, tu consegue melhorar de álbum para álbum. Mesmo o último álbum deles, que pá, para aqueles que são os fãs hardcore do primeiro álbum, que vão sempre dizer, não, isto não é cena e não sei o quê, pá, é incrivelmente bem construído, bem produzido, bem feito, e lá está, não há nada que me fascine e que seja tão marcante como Tool. Por isso, Tool é a minha banda de eleição sempre, e irá ser, pá, para sempre, porque dificilmente alguma coisa vai ser melhor do que aquilo. Eu ouço, claro que ouço muitas mais coisas, não ouço só Tool, não é? Tenho algumas bandas também da New Age que gosto. King Gizzard é interessante. King Gizzard tem a capacidade, incrivelmente, não me perguntes como, de lançar 4 álbuns num ano e são todos bons, estás a perceber? Ou seja, sim, é assustador pensar isso. Claro que nem todos têm, nenhum deles tem a complexidade dos álbuns de Tool, mas acaba por ser fascinante ouvir isso. Depois, novamente, eu ando sempre neste rolo entre metal e hip hop. Voltei depois, mais tarde, a entrar no mundo do hip hop. Comecei a conhecer outras coisas como MF Doom, que foi marcante também para mim, que é o meu rapper / produtor favorito fora de Portugal, e apaixonei-me por aquilo que é o seu trabalho, que é o seu conceito de uma personagem quase um vilão, que não mostra a cara, que ninguém sabe quem é, que não há fotos dele depois dos 18 anos, ou seja, pá, incrível, uma pessoa que não procura a fama, mas que faz música pelo amor à música, e que morreu infelizmente em 2020, em outubro, e nós soubemos em dezembro, no dia 31, e que conseguiu estragar a passagem de ano. Por isso, houve algumas bandas que foram marcantes ao longo desta minha jornada. Metallica como entrada neste ramo do metal, Tool como a minha banda favorita, e MF Doom provavelmente como o meu artista de eleição no hip hop. Yeah. Sim. E só deixar aqui a nota rápida, ainda não foi há muito tempo que se separaram os Daft Punk. Também foi um momento, pronto, bocado de choque para toda a gente. Sim. E também, lá está, Daft Punk na parte de eletrónica, também é a minha banda de eleição. Era aquela banda que eu gostava sempre de ouvir, e que tenho muita pena de nunca ter visto ao vivo também. Mas pronto, é o que é. Mas sim, Daft Punk na eletrónica também. Eu gosto um bocadinho de vários estilos, mas o metal é o principal, hip hop em segundo, talvez eletrónica em terceiro, acho que sim. Ok. Falando um bocado da Frutal Gamer, vou resumir muito. Como foi a experiência de teres começado esse projeto e continuar a desempenhar esse papel até aos dias de hoje? Foi interessante, sabes? Primeiro, aquilo nasceu de uma ideia fulminante, e tu sabes disso melhor do que ninguém.
Eu estava deitado na cama a olhar para o teto e de repente pensei, pá, porquê que nós não criamos um site de videojogos? Eu já tinha feito um site meu onde tinha posto os meus podcasts, onde tinha posto as minhas coisas, e por que não fazer um site de videojogos? Na altura falei contigo. Sim. Eu estava numa barraca a vender as saladas na praia. Exato. Eu trouxe também para dentro do projeto e montei aquilo do dia para a noite, tu sabes, eu disse, olha, eu vou começar hoje a fazer isto, no dia a seguir tinha uma coisa para te mostrar. Foi fulminante e depois foi interessante ver a maneira como as coisas se desenvolveram. Dentro do primeiro ano de vida da Portal, porque a Portal só tem um ano, foi incrível ver a maneira como as coisas se desenvolveram, ver que cheguei ao ponto, um dos meus... não sei bem como dizer isto, mas imagina, eu recebi um código do Shadowlands, do World of Warcraft, da Blizzard, para fazer a review da expansão, a nova expansão do World of Warcraft. E isso para mim foi um ponto de felicidade enorme de ver que, uau, ok, nós já somos um bocadinho mais legit do que éramos e do que alguma vez eu pensei que nós fôssemos ser. E esse para mim foi um ponto marcante, foi perceber, ok, nós já estamos aqui, já temos um produto, já temos uma base forte e já não somos só um site feito por um gajo em casa, mas somos uma coisa que de certo modo as pessoas veem e conseguem reconhecer algum valor, e isso deixou-me muito feliz, porque foram horas e horas de dedicação e de escrita, e não só minha, mas toda a equipa, e tenho que lhes agradecer também por isso, mas foi incrível ver que quando chegámos a esse ponto, que para mim foi fascinante e foi muito recompensador, por assim dizer. Sim, eu também posso dizer, eu falo com pessoas assim, um bocado dentro do ramo, vamos dizer desta forma. Sim. Eu falo da Portal Gamer e as pessoas reconhecem, eles dizem, sim, eu sei, eu via antigamente, um amigo mostrou-me. Estás a ver, mas é isso, é ver que é isso que tu me dizes, e isto foi feito. Claro que não foi feito só por mim, mas isto foi construído por mim aqui em casa, com a ajuda do Rochinha, que nos deu o servidor, e que e é incrível, estás a perceber, ver que nós já conseguimos chegar a esse ponto das pessoas saberem que nós somos alguma coisa. É fascinante e algo que eu nunca esperei que fosse acontecer, nunca. Ao início o meu objetivo era, nós vamos criar uma plataforma que vai ser para as pessoas escreverem livremente sobre videojogos, ou seja, se tu quiseres dizer que este jogo é uma grande bosta, tu vais e dizes que este jogo é uma grande bosta. Era isto que eu queria inicialmente, era ser uma plataforma livre, para as pessoas poderem escrever sobre videojogos. E ver que conseguimos ascender a uma plataforma livre onde as pessoas escrevem sobre videojogos, mas que de certo modo é reconhecida por parte da comunidade, é incrível, fascinante para mim. Sim, e já que falaste nele, deixar aqui um shout-out para o Rochinha. É um grande amigo e continuo lixado contigo de cada vez que o servidor ia abaixo, mas isso acontece com toda a gente. E tivemos aí um problema complicado ainda este ano, em que... Sim, tu contaste. Em que tivemos uma espécie de um vírus no site, em que aquilo reencaminhava para anúncios, etc. E foi uma semana complicada para mim, em que eu de um lado tinha a equipa a dizer-me, então e agora o que é que fazemos? E do outro lado tinha eu a ter que fazer pressão com o Rochinha, que é uma coisa que eu não me sinto sequer bem a fazer, porque gosto tanto dele e devo-lhe tanto na minha vida, que é difícil também eu exigir-lhe alguma coisa, estás a perceber? Mas foi uma altura complicada, tirou-me o sono, porque lá já não sabíamos do que é que era, até descobrirmos o que é que tinha acontecido. Foi ali uma altura que se levantaram algumas dúvidas, mas conseguimos encontrar o problema, conseguimos superar e cá estamos. Sim, e isso é que é o importante. Yeah. Então, vamos descer ainda mais um bocado. Vamos a isso. Mais a fundo. Sobre a tua vida em específico, conta-me um momento da tua vida que te tenha marcado.
Pela positiva, pela negativa, o que te vier à cabeça e assim estás à vontade para contar. Pá, acho que não há momento mais marcante na minha vida do que a morte da minha mãe. Não, de maneira alguma, de maneira alguma. Aliás, eu acho que posso viver mais 100 anos que dificilmente alguma coisa... Aquela parte da minha infância, eu perdi a minha mãe quando eu tinha 7 anos, aquela parte da minha infância, pelo menos até aos 14, 15 anos, em que eu perdi duas pessoas muito importantes na minha vida, a minha mãe e uma pessoa que foi como se fosse minha mãe nessa altura. Acho que nunca na minha vida algo vai ser mais marcante do que isso. Mas ao mesmo tempo é uma daquelas experiências que te torna de aço, de certo modo, estás a perceber? Sim. Tu depois de superares isto, não há muita coisa que te vá mandar abaixo, porque lá está, tu perdes a tua figura, a figura da tua vida quando tens 7 anos, e depois disso, aconteça o que acontecer, tudo vai ser uma gota d'água no oceano, porque nada vai ser muito pior do que aquilo, estás a perceber? Por isso eu diria, sem dúvida nenhuma, era impossível para mim dizer outro acontecimento da minha vida que fosse mais marcante do que isso, porque mesmo que eu não quisesse falar da minha vida pessoal, não é o caso, mas não tenho qualquer problema em falar sobre isso, mas nunca na minha vida nenhum acontecimento será mais marcante do que isso, sem dúvida. Ok. E sim, eu nem consigo chegar perto do que sentiste. Eu apenas consigo dizer até este dia e eu continuo a sentir a morte da minha avó, que me era mais perto, e sei que é sempre... Nós estamos bem connosco próprio, mas há sempre aquela sensação que fica ali só de pensar no momento. É complicado. Sim, e quando te ia fazer esta pergunta, do momento que tivesse marcado a vida, era aqui que eu ia falar sobre o Hóstia. Só te ia pedir que não falasse da história do velho no hotel. Para quem nunca ouviu, pesquisa no YouTube Hóstia e vá ouvir Hóstia Histórias da Vida. É uma história... Era o nome desse episódio? É, eu fui pesquisar. Foi uma história que mudou-me de formas que eu nem sabia que era possível mudar. É verdade. E agora? Há coisas que te acontecem. Quando tu trabalhas num hotel, tudo pode acontecer. Agora não, agora nada acontece. Agora, nesta altura da vida, quando tu trabalhas num hotel, nada acontece porque não há turismo, não há nada. Mas quando tu fazes noites, quando tu estás num hotel com 130 quartos e tu és a única pessoa que está ali à frente para dar a cara, tudo pode acontecer. E tudo aconteceu, por isso. Essa história foi a melhor de todas, sem dúvida. Pois, acredito. E agora, só há mais uma coisa que eu quero saber. Gonçalo, que é que nunca pode faltar em tua casa? Isso é difícil. E vamos já tirar o óbvio que é ter a namorada connosco. Não vale dizer a Mariana, então, é isso? Sim, a Mariana não vale dizer. Então nesse caso, diria café. Café, ok. Acho é que melhor do que a minha. Acho que sim. Não, mas é café. Ok. Quero saber o que é a minha. Ok. Bananas. A sério? É, porque do pequeno almoço, tipo, não interessa se é torradas, se é cereais, sabe-me sempre bem comer a banana. Tipo, aquele pedaço de fruta para começar o dia. E agora? Eu acordo às 4 da tarde, por isso não sei. Pois, eu agora comecei a acordar às 7h30. Não sei o que é isso de pequeno almoço que vocês falam. Então, vamos ao momento de surpresa. Opa! É assim, num episódio normal de café da tarde, isto seria perguntas do público para fazer ao convidado. Só que, como isto é um episódio especial, e também posso dizer abertamente que tu és mais especial do que um convidado qualquer. Temos perguntas de amigos. Do malandro que eu conheço. E há aqui um senhor Nunes. Eu gosto muito. Que fez perguntas, só que antes das perguntas deixou-te uma mensagem.
A sério? Sim. E ele diz que está super orgulhoso em ti e que as streams e nunca as streams se tornaram. Estás de parabéns pela gigantesca evolução na Twitch e que está ansioso para ver as blog streams quando a Covid acabar. Eu não sabia disto. Verdade. Vlogs. Há quem diga que sim. E pronto, eu vou Grande reduzir. Nunes, grande beijinho para ele, pá. Vou reduzir para duas perguntas. Sim? Deixa-me só dizer uma coisa, que foi, o Nunes foi uma das pessoas que foi provavelmente a principal pessoa que me fez, ele e o Rochinho, que me fez acreditar que era possível fazer alguma coisa na Twitch, fazer alguma coisa com qualidade. E ele acompanhou-me numa altura em que não estava lá ninguém. Ou seja, quando o Nunes chegou ao meu canal da Twitch, era eu e o Nunes a falar sobre tudo aquilo que ele quisesse falar no chat. E eu estava a jogar Red Dead ou estava a jogar uma coisa qualquer e ele estava lá sempre. Ele esteve lá constantemente comigo. É o meu moderador agora e é uma pessoa que me motivou para além daquilo que eu achava que era possível alguém me motivar, e que eu irei ficar sempre grato por, lá está, não só por esses dias iniciais, mas pela continuidade e por tudo aquilo que ele representa para mim. Por isso, grande beijinho, Nunes, gosto muito de ti. Ok, pronto. E eu vou reduzir então o que ele disse para duas perguntas que ele fez. Isso. Uma é, ele quer saber o que é que tu mudavas do teu jogo favorito. Interessante. Estamos a falar do WoW neste caso, certo? Tu é que sabes qual é o teu jogo favorito. É assim, eu tenho muitos jogos que eu gosto. Favorito, eu teria que dizer o WoW, provavelmente. Ok, o que é que mudavas no WoW? O que é que eu mudava do WoW? Sim. Isso não é fácil. Se quiseres, um dia eu faço de tudo para lhes dizer mudem isto. Não, pá, é que eu gosto tanto daquilo que é difícil eu dizer uma cena que... E o jogo já mudou tanto, estás a perceber? Quando entrei para o WoW, aquilo era uma coisa completamente diferente daquilo que é agora. Por isso... E foi melhorando sempre, de certo modo. Não sei, vou mudar, não vou falar do WoW, vou falar do Dark Souls. Okay. E é uma das... E essa questão é sempre me é levantada, eu penso nisto. Há uma coisa que eu mudava num dos meus jogos favoritos, Dark Souls e Souls-like são dos meus jogos favoritos. Uma coisa que eu mudava é a estupidez de tu levares hits através de uma parede, meu. Ou seja, tu estás a tirar um pilar, vem um gajo com um machado gigante e ele ignora que o pilar está ali e corta atrás do pilar. É estúpido, não? Lá está. É aquela coisa que eu penso sempre, que quando penso em coisas que eu queria mudar num jogo que eu gosto, é sempre esta. É estúpido, não faz sentido. Não, sim, faz sentido. É uma coisa ainda mais irritante, pá, que é, se eu atacar, eu bato no pilar e volto para trás, mas ele não. Então, é que isto tem que ser igual para todos, mano. Já aquilo difícil já é. E depois ainda por cima metem-se com estas coisas, enfim. Eu sinto que isso foi um momento de fizemos as correções para o jogador, esqueceram-se de dar ao inimigo e pensaram, isto aumenta a dificuldade, é perfeito, fica a dizer. É que os gajos são diabólicos, eles só pensam em lixar a vida ao pessoal. Não há mais nada do que isso. A vida deles é isso. Como é que eu posso lixar aqui milhões de pessoas? Então, olha, este pode bater pela parede. Pronto, e é isto. Ok, pronto. Vamos à próxima. Eu quero saber 3 países que queres visitar. Ou um número qualquer de países. 3 países que eu quero visitar. Não, vamos fazer 3. México. Estados Unidos. Sim. E Estados Unidos é um bocadinho mixed feelings. Eu gostava de ir aos Estados Unidos, mas não tenho muito aquela cena. E não, vamos mudar a ordem. Japão, México e diria ao Brasil ou aos Estados Unidos. Eu gostava de ir ao Brasil. Eu estou a começar a criar uma ligação muito grande por causa da Twitch com o Brasil e com os brasileiros, e gostava de ir ao Brasil por algumas pessoas de quem eu gosto muito. Por isso, Estados Unidos talvez
para poder ver um jogo de NBA, para poder ver um jogo de hóquei no gelo, Ok. poder ver um jogo de futebol americano, talvez, mas sim. Japão é a minha viagem de sonho, ir ao Japão, já falei sobre isso várias vezes. O México, eu tenho uma ligação forte com a cultura mexicana, com a própria língua, porque com os sotaques mexicanos, não sei porque há qualquer coisa no México que me fascina profundamente, não sei explicar o quê. E o outro prato, o outro seria isso, ao Japão, ou aos Estados Unidos, ou ao Brasil pelas pessoas de quem eu tenho uma admiração enorme e que me têm dado também um grande apoio. Ok. Então, olha, não vou cortar. Muito rapidamente, qual foi a tua primeira consola? Lá está. Pá, não sei. Ok. Não sei. Pronto. Minha, é assim, nós tínhamos a Sega Saturn em casa da minha avó, tínhamos, Ok. sei lá, eu acho que a minha primeira consola mesmo minha é capaz de ter sido um PlayStation 2, PlayStation 1, acho que tive uma PS1, não me lembro, eu acho que tive uma PS1, capaz de ter sido a PS1. Ok. Não sei, sabes que a minha memória dessa altura é muito má, meu. É muito má. Não sei se foi por aquilo que eu falei há bocadinho, de que não sei se é um mecanismo de defesa por causa das coisas que me aconteceram e que naquela altura foram coisas marcantes e que a minha memória de repente se destrambolhou toda e que eu não sei bem o que é que veio antes, o que é que veio depois e não sei o quê, mas a minha primeira consola, capaz, eu diria PlayStation 1, talvez. Ok, Talvez. és como eu, então. Acho que sim. Pronto, Acho que é isso. isto foi o input do Nunes. Beijinho. Só deixar um abraço para o Rochinha. Ele, eu conheço, é um rapaz, vou dizer assim, muito ocupado e não conseguiu enviar perguntas a tempo, mas pronto, fica aqui o abraço à mesma. Grande malandro. Tenho aqui mais uma pessoa, não sei se conheces bem, chamada Mariana. Nunca ouvi falar. Então olha, ela Quem é deixou, pois, ela deixou-te uma mensagem também. A sério? Epá, Sim. Isto é profundo. É, pois é, o Nunes queria que tu soltasses uma lágrima do texto dele. É difícil eu chorar, pá. É difícil. Pronto, então, a Mariana tenta dizer isto, que és uma grande inspiração. Não é toda a gente que deixa o trabalho onde não está feliz e embarca numa aventura destas de raiz. Nunca acreditas quando eu digo isto, mas eu tenho muito, muito orgulho em ti e no homem que te tornaste. E nada me faz mais feliz do que ver-te feliz. És o amor da minha vida. Vou continuar a apoiar-te em tudo o que tu fazes, para sempre. Coração. Pá, essa foi tipo, mano. Essa quase conseguia. Confesso que estou aqui. Mariana, foi quase. Ela de facto, lá está, só foi possível eu também fazer tudo isso graças a ela. Sem ela, nada daquilo que eu sou neste momento, daquilo que eu construí, nada seria possível. Nada. E lá está, eu acho que ela também de certo modo tem noção disso, por muito que ela diga que não. Mas é o apoio dela e de certo modo é o sacrifício dela que faz com que isto seja possível. Isso é outro ponto em que eu sou muito parecido contigo. Tu sabes que a Patrícia também teve um grande impacto em mim, em quem eu sou hoje em dia, e por isso só temos a agradecer às nossas mulheres e dizer que nunca iremos fazer nada de muito errado. Então, nada pronto. de muito errado. Eu não vou fazer nada de errado, não sei do que é que tu estás a falar. De vez em quando queimamos uma panqueca, assim, bem pronto. Só uma máquina na cozinha. Pronto. Então, primeira pergunta da Mariana. Pergunta da Mariana para mim. 4. Ok. 4. Sim. A primeira é: achas que a hotelaria contribuiu positivamente para a tua vida ou foi uma perda de tempo? Não, contribuiu positivamente. Primeiro, se não fosse a hotelaria eu não a tinha conhecido.
Esse é logo o primeiro ponto. Se eu não tivesse trabalhado no sítio onde trabalhei, eu não a teria conhecido. Só por isso já valeu a pena. Os 3 anos de escola, mais os 2 anos de trabalho já valeram a pena. São 5 anos da minha vida que valeram a pena só por isto, só por esse acontecimento. Mas de outro modo, eu sinto que a hotelaria serviu para uma coisa. Primeiro serviu-me para mostrar que eu preciso de algo mais criativo no meu dia-a-dia. Que eu acordar para ir para ali e para fazer aquilo que eu fazia deixa-me um vazio enorme na alma. Estás a perceber? Que eu preciso de ser mais criativo. Preciso fazer alguma coisa que puxe por mim, de certo modo. Quer seja escrever, quer seja tocar, quer seja o que quer que seja. E por outro lado, eu sinto que a hotelaria me deu uma coisa boa, que foi a capacidade de conseguir falar com qualquer pessoa do mundo. Ou seja, eu já tinha um bocadinho essa característica. Eu lembro-me de ser puto. Eu sempre tive a cena de andar com pessoas mais velhas do que eu, com amigos mais velhos do que eu, até 10 anos mais velhos do que eu, amigos da minha irmã, etc. E eu lembro-me de estar numa noite em que eu estava sentado ao balcão de um bar onde estava com pessoas na casa dos 50 anos, pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, e eu estava já tão bêbado como eles. Eu era puto, atenção, e eu não faço isto em casa, mas eu já nessa altura eu tinha a capacidade de estar ali e de estar à conversa com pessoas que eu não conhecia de lado nenhum, e que lá está, e conseguia estar ali horas e horas a falar sobre música, sobre o que quer que fosse. Eu sempre tive um bocadinho essa capacidade, e eu lembro-me perfeitamente de chegar à mesa onde estavam os meus amigos e eles já falaram: tu estiveste ali 1 hora a falar com aqueles gajos que não conheces de lado nenhum. E mano, está-se bem, tipo, estamos aqui todos na boa, está a ver? Não há problema absolutamente nenhum. E eu sempre tive um bocadinho essa capacidade, e sempre quis ser mais velho do que aquilo que era. Sempre fui Agora já não, porque eu sempre quis ser adulto, meu. Eu, quando era puto, eu não queria ser puto. Eu sempre quis ser adulto, sempre quis ser mais crescido, sempre quis estar com pessoas mais velhas, sempre quis... Estás a perceber? Eu nunca queria ser o mais novo. Eu nunca quis ser puto, meu. Sempre quis ser velho, sempre quis ser adulto. E agora que sou adulto, sinto-me pá, nas minhas 7 quintas, estás a perceber? É incrível. Ainda bem. Mas já está, sempre tive essa facilidade de falar com qualquer pessoa, mas eu acho que a hotelaria, principalmente os 2 anos a trabalhar num hotel, deram-me essa, como recepcionista, deram-me essa capacidade de falar com qualquer pessoa, e isso hoje em dia na Twitch para mim é muito importante. Ou seja, a capacidade de tu dares as boas-vindas a alguém, porque era isso que eu fazia. Eu, como recepcionista, eu sou a primeira cara que as pessoas veem quando entram num hotel. Eu quero acreditar ainda hoje que fiz o meu trabalho exemplarmente bem, e que lá está, e que o poderia continuar a fazer. Ou seja, eu construí ali uma safety net, construí algo que daqui, se por acaso isto não correr bem, eu sei que irei conseguir fazer aquilo para o resto da minha vida, por muito infeliz que possa ser. Eu sei que tenho ali uma maneira de conseguir ganhar a vida. Agora, claro que se calhar poderia ter passado esses anos a fazer outra coisa, pá, sim, mas só por isto, pela capacidade de lá estar, de dar as boas-vindas a alguém quando chega ao meu canal na Twitch, estás a perceber? Tipo, aquilo que eu faço ali acaba por ser recepção às vezes, mano. Chega alguém e tu dizes: então, como é que estás? E não sei o quê, está-se bem, bem-vindo, e não sei o quê. Toda esta interação é quase recepção, mano. Se tu não te sentires à vontade a fazer isso, as pessoas também não se vão sentir à vontade para falar no chat, para ficarem contigo, estás a perceber? E eu acho que desse modo essa experiência serviu-me para isso, mas acima de tudo serviu-me para conhecer uma pessoa mais importante da minha vida, das pessoas mais importantes da minha vida. Sem dúvida. Resposta muito boa. Obrigado. E meio que já começaste a responder à segunda questão dela, que por acaso são 2 perguntas, só numa, ela enganou-me, mas pronto, que é: sentes-te completamente realizada na tua vida neste momento? Se pudesses, mudavas ou melhoravas alguma coisa? Pá, eu só não me sinto ainda 100% realizado por um motivo muito simples, que é o motivo de eu ainda não conseguir ser financeiramente, não ter um sucesso financeiro ainda notório a fazer aquilo que gosto de fazer. Acho que é a única coisa que falta
para eu ser uma pessoa 100% feliz e realizada, é eu de facto conseguir ver que consigo ganhar a vida a fazer isto. Eu ainda tenho algumas dúvidas, a Twitch já me tem dado algum rendimento e eu já fico muito, muito feliz e muito grato às pessoas que tornam isso possível, mas é a única coisa que me falta de facto é isso, é eu saber que consigo ser financeiramente independente a fazer aquilo que mais gosto de fazer na vida. É a única coisa que ainda me deixa... Lá está, que me deixa... Não diria triste, porque eu sinto que sou extremamente feliz a fazer aquilo que faço agora. E isso não me entristece. Acho que é um processo que esse dia irá chegar, e quando esse dia chegar eu serei plenamente concretizado naquilo que eu quero. Porque se tu fores a ver bem, a verdade é que não houve nada que eu quisesse fazer e que eu não tivesse feito aí. Estás a perceber? Ou seja, quero fazer um podcast de humor. Pumba, eu fiz um podcast de humor com 80 episódios ou 60 episódios ou whatever durante um ano. Quero fazer um site de notícias, eu fiz um site de notícias. Estás a perceber? Ou seja, esta coisa de não há nada que eu queira fazer e que eu ainda não tenha feito. Talvez a parte da música, quero dar um concerto, quero ter uma banda e quero dar um concerto. É o meu próximo objetivo. Mas lá está, tudo aquilo que eu queria fazer eu consegui fazer, e sinto que o consegui fazer de uma forma que acima de tudo me agradou a mim. Ou seja, pode não agradar a toda a gente, nada agrada a toda a gente, mas eu sinto-me completamente feliz e concretizado pelos projetos que eu consegui trazer e consegui dar vida, e não houve nenhum deles que eu olhasse e dissesse isto não ficou bem como eu queria. Estás a perceber? Tudo foi feito à minha maneira e tudo foi feito da forma que me deu um gosto enorme e um bocadinho à minha imagem. Por isso, sim, sou muito feliz a fazer aquilo que faço. E eu fico feliz em saber isso. Ok, próxima pergunta. Preferias viver para sempre com a voz do rato de Balas e Bolinhos ou do homem do bussaco Bruno Aleixo? É difícil, pá. Eu sei, que pergunta tão boa. O Tiago Vadim, não me chamo nada, o Tadinho. Por isso, não sei. A do bussaco era complicado. Ao menos a do rato, acho que as pessoas percebiam aquilo que eu estava a dizer. O Tiago Vadim, e depois não ia dar. Por isso, eu diria a do rato. O rato é muito boa. E eu tenho que falar sobre isto. Sim. Eu descobri um gajo na Twitch que faz streams de GTA Roleplay. Ok. E o nome dele, se não me engano, é PMW e 3 underscores. E a personagem do gajo é o John Rato, e ele imita a voz do Rato do Balas e Bolinhos na perfeição. A personagem é igual. E se vocês tiverem a oportunidade, vejam, porque é outro nível de roleplay, pá. E a voz é igual. É incrível. Estou fascinado, absolutamente fascinado com esse gajo, porque é de uma qualidade, fascinante. Eu diria a do Rato. Se tivesse que escolher uma, diria a do Rato, simplesmente porque as pessoas não conseguiriam perceber o que eu estou a dizer se eu tivesse a voz do bussaco. Estás a perceber? Era impossível eu trabalhar. Era impossível eu ir para stream. Ok. Está bem. Ninguém ia perceber nada. Ias para a recepção de um hotel, 4 estrelas. Eu me vinho. Eu que estou dizendo. Meu Deus. Ninguém percebia nada. Não dava. Rato. Ok, pronto. Serias rato. A melhor pergunta de todos os tempos que já me fizeram até agora. Eu adoro. É assim, eu tenho que dizer, a Mariana, tu sabes, só estive uma vez com ela, em pessoa, tal como estive contigo. Dessa vez ela nem falou, esteve lá só calada. E agora ela aparece nas streams. É boa simpática Ferreira. Incrível. Eu falo com ela disto, ela vem-me com eu não sei que perguntas fazer. Eu quero deixar a mensagem, mas não sou grande coisa nisso. E depois está aqui incrível. Tipo isto. É incrível. E mostra um profundo conhecimento da minha pessoa. Sim. Ou seja, ela sabe que isso são duas personagens que eu adoro e que e lá está, era difícil outra pessoa que não a Mariana fazer uma pergunta tão boa como essa, por isso, incrível. Pois, e com isso temos a última pergunta dela, que é: de certeza que não te chateias por eu, a Mariana,
comprar 10 plantas por semana e a casa para ser um viveiro. Epá, não, porque eu sei o amor que ela tem pelas plantas e o gosto que ela tem por aquilo. E como é que eu posso ficar chateado por uma coisa que lhe dá tanta felicidade e que ela gosta tanto? Seria profundamente egoísta da minha parte se isso acontecesse. Primeiro, eu não fico chateado com ela por nada. Pá, a verdade é essa. É impressionante, nós estamos juntos há 3 anos, nós nunca discutimos uma única vez. É incrível. Eu nunca tive acho que nunca conheci ninguém na minha vida com quem houvesse uma sintonia tão grande e que houvesse uma aceitação tão grande das duas partes, estás a perceber? É fascinante ver isso, e seria tão egoísta da minha parte, seria tão estúpido, seria tão desrespeituoso da minha parte se eu ficasse chateado por uma coisa dessas. Que claro que não, é impensável. Até porque lá está, ela adora aquilo, ela adora profundamente aquilo, e eu gosto, meu. Eu inicialmente eu não tinha aquela. Eu olhava para a minha casa e pensava, pô, isto de facto parece-me um viveiro. Mas eu agora comecei-me a habituar e eu gosto. Eu gosto de ver a casa cheia de plantas, porque dá vida. A minha casa agora tem mais vida do que tinha antes. Muito mais vida, nem há comparação. Muito mais vida. E só por isso já vale a pena, e ela continua, porque ela também, entretanto, criou um Instagram de plantas, sim. Que se chama A Planta do Bairro, em que ela vai pondo dicas, vai pondo tudo isso, e é impressionante ver como as pessoas reconhecem o conhecimento dela, e é incrível ver também o conhecimento que ela adquiriu sobre as plantas, ver que ela, se calhar há 2 anos atrás, não sabia quase nada daquilo que sabe agora, e que agora tu falas com ela sobre aquilo e tu vês que os olhos brilham e que ela ama aquilo profundamente. Eu espero que ela um dia, espero mesmo, da mesma maneira que eu saí da hotelaria e que vim fazer aquilo que eu gosto, lá está, eu gostava de ser financeiramente independente também, para poder dar-lhe isso, para poder tirá-la da hotelaria e metê-la a trabalhar em plantas e a trabalhar naquilo que ela gosta. Espero que esse dia chegue muito, muito rápido, e espero poder retribuir aquilo que ela me deu também nessa altura, sem dúvida. Por isso não, claro que não fico chateado, e gosto muito que ela tenha esse gosto e que queira ter mais plantas ainda do que aquilo que tem. Ok, ainda bem que a resposta é não. Porque esta parte, como entendeste, era a parte das perguntas da brincadeira. Okay. Então sim, agora se disseres que sim, tipo, isto era um patamar. Não. Era impossível eu ficar chateado com uma coisa dessas. Era um egoísmo profundo e desmesurado da minha parte, claro que não. Pronto, Mariana, obrigado pelo input. Foi muito bom. Incrível. Agora, só queria acabar um bocado com o meu input, assim, da cabeça. Gonçalo, eu digo isto de mim, mas acho que muita gente também o sente. Eu sou um gajo bué porreiro, amigo, está lá sempre. Já me introduziste, ajudaste-me em tanta coisa. Foi contigo, por causa de ti, que eu comecei a ser mais aberto neste mundo dos podcasts, a escrever notícias para a internet. Eu nunca teria tido essa possibilidade sem ti. Por isso é que eu comecei logo a dizer ao início, tipo, só estive contigo uma vez na vida. Espera, o microfone está aqui, tem que ser aqui. E infelizmente, já viste o timing, porque nós conhecemos-nos e nós estivemos juntos para ir em outubro, ou o que é que foi, e depois a seguir, pumba, Covid, e de repente é impossível estar com toda a gente. Foi um timing da treta mesmo. Enfim. Pois, mas pronto, tipo, deu só para ter aquela primeira impressão, tipo, estivemos ali. Eu nunca me vou esquecer, eu conheci-te, estava ali naquela Diogo, tipo, dou-lhe um passo bem, como é que ele vai ser? Tu chegas lá, agarras-me num abraço no ar e eu, é lá. Gostaste da descrição ou não? Tu disseste, eu disse, olha pá, se vis um gajo que parece um urso e com uma rapariga minúscula de tranças, sou eu. Tu disseste e eu fiquei de tipo, opa, ok, é o Gonçalo, mas esta porra é enorme, e ele, estou ao pé do merchandising, e eu, ai,
com canecos, está do outro lado. Fui lá ter e depois só vi um gajo assim encostado na coisa a ver o jogo do CS. Estava a ver se é, curiosamente. E eu cheguei lá, tá, Gonçalo, e tu, sou eu. E eu, ok, pronto. Pronto. E por isto tudo, é que eu não tenho medo de dizer, tu és irmão para a vida. Sinceramente, significa muito para mim. Espero que consigas estar lá sempre. Para ti, como tu estás para mim. Irei estar, sem dúvida. E por isso mesmo é que também foi muito importante. Eu andava aqui todo nervoso sem fazer este primeiro episódio do Café da Tarde, mas versão especial, porque era contigo. E estiveste muito bem, devo dizer. Obrigado, ainda bem. Pronto. E não estava à espera das perguntas da Mariana. As do Nunas eu já sabia, porque o Nunas é um malandro e descaiu-se no stream. Mas as da Mariana não estava nada à espera. Eu vou ser sincero. Eu falei com o Nunas e com o Rochinha. Eles é que me iam mandar perguntas e tu é que adiaste para o dia 2, que estamos a gravar. E na stream é que eu vi a Mariana e pensei, deixa-me ir a falar com ela. Era a pessoa... Era aquele a Mariana sacou isso em um dia, essas perguntas? Ela sacou... É assim, eu falei com ela durante a stream de ontem. Ela disse-me, tipo, à meia da noite que tinha que pensar. Eu acordei de manhã com as 4 perguntas e eu disse-lhe, quero-lhe deixar uma mensagem. Genial. E ela respondeu-me tipo à hora do almoço. E eu... Genial. Brutal. Incrível. Continua-me a surpreender depois deste tempo todo, estás a ver? Pois é. E o que achei mais engraçado foi porque era ela mandar uma mensagem também em texto e ela perguntou-me, tenho que mandar por voz, é que não dá, ele está aqui ao meu lado. E eu ok, pronto. Lá está, não sei como é que isso aconteceu, mas incrível. Opa, nós temos mulheres ninja, não dá. É verdade. E pronto, é incrível. E foi o Café da Tarde. Gonçalo, obrigado por teres vindo. Obrigado, eu não tinha de fazer uma pergunta. Pois é, esqueci-me de anotar isso. Então vá, mas eu faço já. Faz. Como é que foi a experiência de apresentar pela primeira vez um podcast? Ok, primeiro de tudo, eu sou sempre a pessoa que fica nervosa da primeira experiência. Acho que isso é normal do ser humano, só que eu fico ainda mais naquele estado, até a coisa de ir preparar o café mesmo, porque pensei, se eu vou fazer algo, eu quero fazer algo que se distinga do que já existe em todo lado. Também é um bocado o que eu estou a tentar fazer, a deixar a minha marca no mundo de videojogos, mas isso é para outro podcast depois. Sim, para outro dia. É quando alguém se lembrar de me fazer esta surpresa que eu te fiz a ti. Pode ser que um dia lá aconteça. Mas eu sempre gostei muito desta interação, não só de estar a falar com o pessoal, mas de ficar a conhecer melhor a pessoa, estar ali a ouvir um bocado a sua história. E sinceramente vivemos num mundo que às vezes é um bocado egoísta e as pessoas são fechadas. Então ter a oportunidade de estar aqui com uma pessoa que por muito pouco que a conheça eu diga que é minha amiga, só mesmo porque está ali a falar comigo sem problemas, acho que é um momento que me enriquece de alguma forma. E pronto, estive eu à frente desta vez. Foi muito fixe, mano. Muito bom. E foi capaz de ter sido o podcast mais pessoal em que eu falei mais da minha vida até agora. Mas foi muito bom, foi muito fixe. Era isso o que eu pretendia disto, é mesmo as pessoas ouvirem, terem companhia durante o café da tarde, ok? Entenderam? E ficarem a conhecer melhor os convidados do que se calhar alguma vez iriam conhecer, porque não há muitos podcasts
direcionados à pessoa, é mais ao conteúdo que produzem, e acho que é algo interessante de ver. Estás parabéns, amigo. Pronto, Força nisso. obrigado. Está respondido? Satisfeito? Está respondido, estou satisfeito, Pronto. mais que satisfeito. Então agora mesmo, e foi o café da tarde. Gonçalo, obrigado por teres vindo, falado um bocado mais abertamente de ti do que já conhecíamos. Dito prazer. isto, ainda bem, espero que todos continuem a ter um ótimo dia e lembrem sempre, hidratem-se, que isto é vida.